Amém, irmãos? Graça e paz, boa noite. Bênção demais nós estarmos em mais uma primícia, mais um tempo. E eu sempre, quando vai chegando primícia para nós, é um tempo mais do que especial, um tempo que a gente começa a entender algumas coisas no Espírito. Eu acredito que todos atravessaram um ano de bastante lutas, guerras, e a gente sabe o quanto foi desafiador o ano que atravessamos. Mas, irmãos, eu creio plenamente que Deus continua afiando as espadas da sua igreja, amém? Eu creio plenamente que Deus continua fazendo sim. Eu queria trabalhar com você algo que o Senhor vem falando conosco desde 2020. Quem estava aqui nas primícias de 2020? Bastante gente, que bênção. Primícia 2020 para nós nos norteou profeticamente, porque tivemos uma direção do Senhor para falarmos sobre a década. Quem lembra 2030? A década que estamos atravessando. E logo após, quem estava aqui, nós falamos sobre destronando o principado de Atalia. E quando foi, irmãos, na verdade em março, a gente teve, vamos dizer assim, se espalhou a pandemia no Brasil. Lá fora já estava acontecendo. E nós, irmãos, depois daquela palavra liberada de 2020, começamos a entender tudo que Deus está falando. E nós temos até hoje montado assim o quebra-cabeça daquilo que Deus quer nos falar, amém? Hoje, querido, eu queria falar com você, se eu pudesse dar um tema, eu queria falar o que Ezequiel falou no capítulo 7, o fim vem. Porque nós temos vivido dias, querido, que particularmente eu não tenho como me achar dentro do corpo da igreja e não olhar para todos os cumprimentos proféticos que estão acontecendo. E não é só por causa do Covid, não é só por causa de uma pandemia, mas tudo, irmãos, que tem acontecido tem falado muito alto para nós. E nós precisamos, irmãos, olhar para isso. Porque muitas das vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não olha para fora e a gente talvez não consegue enxergar que de fato o fim está, irmãos, vindo a passos galopantes. Os cumprimentos proféticos têm acontecido, os eventos escatológicos estão acontecendo. E nós muitas vezes ainda não paramos para analisar isso. Eu, a partir de 2020, fiz um trato com o Senhor, que eu falei que eu nunca mais pararia de pregar sobre o fim. Porque eu entendo, irmãos, que nós entramos dentro de uma cronologia bíblica. Por quê? Porque o que estamos vivendo hoje ainda faz parte daquilo chamado como fim pelas Escrituras. Então eu falava aqui até em 2020, que muitas das vezes, Deus ele não anda no nosso calendário, o calendário gregoriano. Deus não anda num calendário que muitas das vezes a gente vira o ano, e como o apóstolo estava falando aqui sobre o ano novo e o homem novo. A gente na verdade vira o ano, e a gente diz, um ciclo ficou para trás, algo ficou para trás, sim, pode até ter ficado. Só que, irmãos, cumprimentos proféticos que o Senhor continua fazendo em gerações, de geração em geração, não está ligado apenas à virada de um ano gregoriano, de um calendário nosso. Tudo que Deus, irmãos, vai fazer dentro de um espaço de tempo, a Bíblia nos mostra, numa linha cronológica e escatológica, que esses eventos eles vão acontecendo de parte em parte e dentro de tempos. E tomando isso como base, nós pegamos a década de 2020 para 2030. E logo depois que o Senhor em 2019 nos entregou esta palavra, nós temos caminhado e temos visto como isso é tão verídico, irmãos, tão, vamos dizer assim, fundamental para entendermos o que está por vir. Eu não tenho mais como, irmão, sou pastor de igreja também, pastoreamos lá em Uberlândia, mas nós não temos mais como, irmãos, olhar para a igreja e a gente, irmãos, não enxergar tudo que o mundo está vivendo e todos os cumprimentos que nós estamos vendo nesses dias. Por isso eu quero iniciar com você falando justamente sobre essa década de 2020 para 2030. Eu não sei se você sabe, mas a ONU,
ela tem uma agenda chamada Agenda 2030. Eu não sei se você sabe, mas o Reset Global, o Reset, que está acontecendo no mundo através da pandemia, que é uma pandemia provocada para que de fato, irmãos, o mundo consiga entrar no novo normal. Para quê? Para que uma nova ordem mundial se encaixe no novo mundo. Até que eles não consigam chegar a uma configuração de mundo, eles não vão parar. E quem está fazendo isso? Nós olhamos para as elites globais, nós olhamos, irmãos, para homens que detêm o governo do mundo. E nós estamos vendo, irmãos, que tudo que está acontecendo é proposital, é intencional, para que o mundo chegue em uma configuração, para que uma nova ordem se estabeleça. E diante disso, irmãos, isso são implicações que nós devemos entender como também a corrida para o fim. Eu não posso olhar tudo o que está acontecendo, querido, e não olhar, por exemplo, para o livro de Revelação, que é o livro do Apocalipse, que nos deixou João escrito, o Senhor nos deixou. E quando nós lemos esse livro, e quando nós descorremos em toda a literatura apocalíptica, nós vamos ver, irmãos, que existem coisas que já estão acontecendo, existem coisas que estão apontando para a revelação desse livro. E aí nós começamos a ver, irmãos, que muitas das vezes nós estamos inseridos na igreja em busca, irmãos, de algo, e muitas das vezes nós nos esquecemos que algo mais valoroso que nós temos será o retorno de Yeshua. E esse retorno fala alto, por quê? Porque de fato, como o apóstolo falou, nós precisamos de um novo homem. Nós precisamos ser restaurados na nossa essência, todos nós. E irmãos, guerreamos, sabe, com o nosso eu, com o nosso interior, guerreamos com as nossas ações, pensamentos, atitudes. Só que, irmãos, a corrida cronológica de Deus não para. Às vezes nós pensamos, mas Deus vai esperar a igreja se arrumar. Deixa eu dizer, Deus não vai esperar a igreja se arrumar. Ele tem o tempo de enviar o seu filho para retornar. E Ele não vai parar, irmãos, aquilo que Ele já determinou na sua onisciência e na sua presciência. Ele não vai parar para que a gente se arrume, para que Jesus volte. Por isso eu preciso entender e entrar dentro desse início. E entender, irmãos, que nós estamos dentro sim de um ciclo. 2020 a 2030 é um ciclo. Aonde, irmãos, nós não sabemos ainda com precisão ou exatidão aquilo que vai acontecer após 2030. Só que existe uma agenda global escatológica acontecendo e correndo pelo mundo para que o pós 2030. Eu não sei se você sabe, mas já foi lançado um filme chamado Covid-23. Por que foi Covid-19? Porque foi no ano de 2019. Já existe um filme, está passando, irmãos, na internet, chamado Covid-23. Se você for assimilar, irmãos, agendas da Irmandade do Engano, existe todo um acontecimento dentro da agenda deles para o ano de 2023. O que eu quero falar para você, eu não quero te assustar, mas eu quero, irmãos, te chamar a atenção, para que a gente como igreja, irmãos, não fique apenas olhando para o nosso umbigo, não fique apenas olhando, irmãos, para coisas que precisamos alcançar, buscar, coisas materiais, etc. O Senhor está despertando a sua igreja, o Senhor está chamando a atenção da sua igreja, e nós precisamos entender que o tempo ele não para. Então o cumprimento escatológico daquilo que Jesus disse vai continuar. A gente estando pronto ou não, o tempo vai continuar. Por isso eu quero introduzir com você, falando sobre esse tempo, esse ciclo que nós temos 2020 a 2030. Essa década que já começou de forma tão difícil, tão dolorosa. Quantos entes queridos, pessoas perderam, quantas mortes, quantas dificuldades, quantos comércios quebrados. Pastor, você veio aqui para dizer sobre desgraça? Não, eu vim aqui dizer para você, querido, algo que está acontecendo ainda. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que está acontecendo, o Senhor, querido, Ele está a par de tudo, Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Porém, o que o Senhor está fazendo é chamando a atenção da sua igreja, despertando o seu povo. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 7.
Ezequiel 7, a epígrafe do texto diz: o fim vem, o fim vem. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Versículo 6: o fim vem, vem o fim, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, e é chegado o dia da tua perturbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti as minhas abominações. E os meus olhos não te pousaram, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, os feri. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Sobre o tempo de Ezequiel, discorrendo um pouco naquilo que precisamos entender na introdução. A Bíblia está dizendo, irmãos, sobre o profeta Ezequiel. Quando eu olho, irmãos, o catalogar de todas as profecias bíblicas, desde essa literatura veterotestamentária, que é a Antiga Aliança, nós vamos observar que em toda a Antiga Aliança, nós temos várias profecias, que são profecias que, segundo a hermenêutica bíblica, essas profecias, elas têm uma dupla referência. Uma das leis da hermenêutica, das várias que existem para a interpretação bíblica, é uma lei chamada lei da dupla referência. Essa lei da dupla referência, ela me faz ver que Ezequiel está dentro de um contexto, perto do rio Quebar, na Babilônia, sendo levado cativo, porque Judá estava desviado do Senhor. Então agora esse povo está indo para o cativeiro, os 70 anos do cativeiro da Babilônia. E agora nós vamos ver que todo o discorrer da profecia de Ezequiel vai falar sobre a Babilônia, vai falar sobre os cativos. Só que eu quero fazer contigo um paralelo. Por quê? Porque todas as profecias da Antiga Aliança, as profecias bíblicas, ela tem um paralelo com o tempo do fim. Ela tem um paralelo com o findar de todas as coisas. Por isso, quando nós lemos aqui a profecia de Ezequiel, a gente tem como fazer uma conexão, um paralelo com aquilo que há de acontecer no fim. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que o fim vem. E agora Ezequiel está, irmãos, para profetizar ali naquele rio, dentro da Babilônia. E ele vai profetizar para Judá por causa do pecado de Judá. O Senhor havia levado cativo esse povo. Pega este povo e leva para dentro da Babilônia. E agora eles vão ficar 70 anos dentro desse cativeiro. Lembrando-os que Ezequiel foi contemporâneo de Daniel, de Jeremias. Foram homens também que profetizaram, que viram o tempo de Babilônia. E agora esse homem chamado Ezequiel, um homem que era filho de sacerdote, um homem, sabe, apaixonado por Deus, ele está sendo levado cativo, mesmo dentro da sua fidelidade. E agora esse homem está dentro da Babilônia, e ele para perto de um rio, chamado Rio Quebar. E a história vai dizer que quando ele para, ele tem uma visão, irmãos. E ali o Senhor começa a lhe dar visão. Ele não foi arrebatado em espírito, porque nós vemos na nova aliança que muitos homens foram arrebatados. Mas quando a gente olha para a velha aliança, muitos homens tiveram visões. E uma dessas visões foi a visão que Ezequiel teve. Para começar o livro, Ezequiel está na Babilônia, ao lado do rio, sentado. E de repente, irmãos, o Senhor começa a mostrar para ele aquilo que ele havia de fazer na Babilônia. Ezequiel agora está tendo uma visão. E nesta visão há 4 seres. Um ser com rosto de homem, um ser com rosto de leão, um ser com rosto de boi ou de um touro, e um ser com rosto de águia. E Ezequiel está tendo aquela visão dos 4 seres. Mas não obstante dele conseguir enxergar aqueles animais, e aqueles animais se movimentavam, aqueles animais tinham asas, mas cada um tinha uma característica dentro do seu rosto. Mas logo depois, Ezequiel olhando para aqueles 4 animais que se movimentavam, o Senhor vai mostrar para Ezequiel uma roda agora. 4 rodas aparecem,
E essas 4 rodas estão em paralelo com os 4 animais. E agora Ezequiel começa a ver essas 4 rodas se movimentarem, essas 4 rodas andarem. E dentro dessas rodas havia uma outra roda virada. E Ezequiel começa, irmãos, a ver todo aquele movimento dos animais, que tinham mãos, que tinham rosto, que tinham 4 asas. Mas não obstante, Ezequiel estava vendo também aquelas rodas, e aquelas rodas se movimentavam. E aí Ezequiel, irmãos, está perguntando ao Senhor o que é aquilo, o que ele foi fazer dentro da Babilônia. A profecia de Ezequiel ela é fantástica, porque, irmãos, ela se encaixa justamente com o tempo que nós precisamos entender, o tempo que nós estamos vivendo. Esses 4 animais, irmãos, simbolizava justamente, guarda o número 4, porque tudo que nós vamos ver, a maioria deles, está ligado ao número 4 dentro da profecia de Ezequiel. Agora esses 4 animais e as 4 rodas, nós quando olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Jesus, ele se revelou em 4 facetas. Os 4 evangelhos falavam sobre 4 tipos de Cristo. Um Cristo como homem, um filho do homem, um Cristo como um leão, o Cristo como um boi ou um touro, e o Cristo como uma águia. E o que Ezequiel estava vendo? Escute, Ezequiel estava olhando para os animais, e olhando para aquelas rodas, e aquelas rodas e os animais, apontava para a revelação de Deus, descortinando a história dentro dos tempos. E agora Ezequiel está vendo todo o movimento daquelas rodas, e os animais. Ezequiel ainda não sabia. Deus vai começar a discorrer com Ezequiel todos os capítulos que nós fomos olhar e ver aqui. Ezequiel vai estar envolvido com alguma coisa que Deus está falando ou fazendo. Mas aqueles 4 animais apontavam para a revelação bíblica de Cristo nos seus 4 evangelhos. E o que eram aquelas rodas? Era o movimento, a revelação de Deus que ia alcançar os tempos, que ia ser passado pelos tempos. E isso, irmãos, mostra para mim e para você, que desde quando Deus fez o homem, desde quando Deus criou o homem, existe um movimento de revelação crescente, existe um movimento, irmãos, de entendimento crescente. Então quanto mais se passa o tempo, mais Deus se revela ao homem. Seja da forma que for, Deus continua se revelando ao homem, para que o homem o conheça. Por quê? Porque a nossa essência está justamente no conhecer a Deus. Então, o Senhor está abrindo na profecia de Ezequiel um grande leque, dizendo: Ezequiel, é assim que nós vamos começar. Só que, irmão, se você olhar aonde que Ezequiel estava, dentro da Babilônia. E estando dentro da Babilônia, Ezequiel agora sabia, irmãos, que Babilônia era a cabeça da estátua da profecia de Daniel. Então nós vamos observar que haviam 4 pedaços ou 4 reinos estabelecidos na profecia de Daniel. Que a cabeça começava pela Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois a Grécia, depois o Império Romano. Eram 4 impérios. E Deus agora, sabendo que Ezequiel estava na cabeça, a Babilônia, o Senhor vai mostrar para Ezequiel que mesmo que houvesse a estátua, por mais que houvesse os impérios que iriam crescer, Deus estava mostrando, através do Cristo, nas suas 4 facetas dos evangelhos, que a revelação de Deus também seria crescente dentro dos tempos. O que eu quero te fazer entender, o contexto profético sempre nos faz uma linha de tempo. Nós não sabemos trabalhar sem uma linha de tempo. O que está acontecendo na linha do tempo? O Senhor deu um start. Começou agora a criação do homem. E a partir dali, a partir de Adão, o Senhor vai começar a discorrer dentro desses tempos a sua revelação e se mostrar para que o homem o conheça. Então agora, em contrapartida a isso, está se levantando também a grande Babilônia. Mas Deus está mostrando para Ezequiel que ainda que ele estivesse em Babilônia, que ainda que a Babilônia seria a maior potência daquele tempo, que se levantaria, a profecia de Apocalipse 17 vai dizer que ela é a mãe das meretrizes, que embriagou as nações. Isso significa, por mais que a Babilônia era a cabeça, e a cabeça aponta o quê? Para entendimento.
Por mais que a Babilônia ia pulverizar o paganismo e o engano dentro de uma geração, Deus estava mostrando para Ezequiel que a revelação do Cristo também iria dentro dos tempos. O que está acontecendo aqui, querido? Uma guerra. O que está acontecendo aqui, o discorrer da profecia, está acontecendo uma guerra, um paralelo, um choque. Por quê? Porque enquanto a Babilônia está se levantando, enquanto a Babilônia é a cabeça, é a mentalidade, enquanto a Babilônia ela vai pulverizar todo o seu paganismo, o seu romanismo, ela vai pulverizar isso em gerações. Deus estava levantando também Ezequiel para ver os 4 animais. Por quê? Porque Deus também, desde a criação do homem, Ele iria pulverizar o seu entendimento dentro dos tempos. Isso significa, os homens poderiam conhecer os deuses da Babilônia. Babilônia era um lugar onde haviam 600 deuses, era o panteão da Babilônia. Por isso que o número 666 está ligado aos deuses. Isso significa, haviam 600 deuses. Babilônia tinha 100 portas fechadas, trancadas, e Jerusalém tinha 12 portas abertas. Isso significa, querido, enquanto um império está se levantando, Deus está dizendo para Ezequiel, o império da Babilônia pode se levantar, porque o meu reino, o reino do Cristo, também há de ser erguido. Você está entendendo que a guerra que vivenciamos não começou hoje? Você está entendendo que desde que Deus fez o mundo, desde que Deus criou o homem, a guerra começou. Então agora, de um lado, o império se levantando, a Babilônia se levantando, a cabeça se levantando, aquela que embriagar as nações se levantando, mas por um outro lado, Deus revelando ao mundo que também Ele levantaria o Cristo e se mostraria nas suas várias faces, como foi os 4 evangelhos. Deus está revelando isso para Ezequiel. Por quê? Para que Ezequiel pudesse entender o que ele ia fazer. Ezequiel chegaria no meio de um povo rebelde, e vai dizer em Ezequiel 2:3, que mesmo que o povo fosse rebelde, ele deveria o que? Profetizar. Ele não deveria deixar de falar, de profetizar. Mas o Senhor falou para ele, esse povo, eles são uma casa rebelde. Então Ezequiel agora, ele precisava ver a revelação de Deus, ele precisava ter a visão de Deus, para que ele pudesse entender o que Deus queria construir. E logo depois, irmãos, dessas visões, nós vamos observar que o Senhor vai entregar um livrinho a Ezequiel. E Ezequiel agora, irmãos, vai pegar desse livro, e ele vai comer esse livro. E quando nós pegamos Apocalipse capítulo 10, nós vamos ver que João também comeu de um livro, para que ele pudesse profetizar há tempos ainda, e começasse, e desse continuidade à profecia do fim, a revelação do fim. Ele teve que comer desse livro. Mas quando ele comia o livro, tanto João como Ezequiel, é o paralelismo que existe na profecia de Ezequiel com o Apocalipse. Nós vamos observar que dentro, ele estava revestido de ais, de dor e de lamento. Por quê? Porque isso estava apontando para o fim. Dentro disso, querido, depois que Ezequiel fez isso, nós vamos observar que Ezequiel passou por diversos momentos dentro da Babilônia. Existe um momento que Deus mandou ele raspar a cabeça e a barba. Existe um momento que Deus falou para ele, irmãos, isso é vida de profeta, que ele teria agora que comer, irmãos, fezes humanas, que ele teria agora, irmãos, que se alimentar do jeito que dava. Existe um momento em que Ezequiel agora, irmãos, a sua língua grudou no céu da boca, e ele não conseguia mais profetizar, porque agora o Senhor calou Ezequiel. Ezequiel não poderia mais profetizar, porque aquela nação era uma nação rebelde. E agora Ezequiel está passando por vários intempéries, vários momentos. Tudo isso para que ele pudesse ser um profeta, e não apenas revelar um tempo em que ele estava vivendo, porque a lei da dupla referência mostrava que aquilo se cumpriria ali, de uma forma parcial, mas haveria um cumprimento pleno no fim de todas as coisas. Então o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós passamos tempo dentro das nossas igrejas, e quando nós discorremos toda a antiga aliança, nós vamos observar que a maioria das profecias estão apontando para o fim. Quando a gente pega a vida dos apóstolos,
os apóstolos, eles falaram mais da era vindoura, mais do tempo que haveria de vir do que da sua presente era. Só que nós somos uma igreja que falamos mais do agora do que do porvir. Por isso nós precisamos despertar. Querido, nós precisamos entender que se é que Deus tem relógio, Ele não tirou, e o tempo continua. E nós, irmãos, estamos pensando mais no agora, naquilo que está por vir. E agora, se eu pego a Bíblia, todo o arcabouço de profecias, se a gente for catalogar essas profecias, elas estão em cumprimento parcial no tempo do profeta, mas em cumprimento pleno no final dos tempos. E aí, isso nos remete ao seguinte: abra sua Bíblia comigo ainda, Ezequiel, capítulo 8. Olha o que Deus vai fazer com o profeta. Precisamos pegar essas implicações do tempo, irmãos. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que esse fim ele viria, como a mulher que está para dar à luz. O que acontece com a mulher que está para dar à luz? Quanto mais passa o tempo, mais se intensifica as contrações. E cada vez mais nós vamos ter um curto espaço de tempo. O que nós estamos vendo hoje, as convulsões que o mundo está vivendo, isso está dizendo sobre uma mulher que está para dar à luz. No sermão profético de Jesus de Mateus 24, aquele sermão escatológico, ele fala sobre o princípio de dores. Então, nós começamos a ver que o princípio de dores, irmãos, está para chegar. E quando nós vamos olhando, irmãos, nós estamos como de fato, o mundo está como uma mulher grávida. O tempo vai passando, as contrações elas vão aumentando, e o espaço vai diminuindo. Quanto mais está perto de dar à luz, maior será a intensidade da contração e menor será o tempo. Se nós olharmos para a década que estamos vivendo, nós estamos vendo que coisas estão acontecendo cada vez mais, em um menor espaço de tempo e com mais intensidade. Isso significa, nós estamos correndo para um tempo chamado fim. E nós precisamos entender isso como igreja. Precisamos estar posicionados como igreja. Quando eu olho, querido, tudo aquilo que Jesus falou, dentro de Mateus 24, o seu sermão profético, nós vamos ver que ele, lendo a profecia de Daniel, ele discorreu sobre aquilo que Daniel havia falado, e ele também estava dizendo sobre o fim. Agora, se eu pegar a antiga aliança, eu vou ver Zacarias, eu vou ver Miqueias, eu vou ver Ezequiel, eu vou ver Isaías, eu vou ver Naum, eu vou ver Abacuque, eu vou ver diversos profetas falando sobre o tempo do fim, falando sobre a conclusão, o findar de todas as coisas. Mas quando eu olho para o bojo doutrinário da igreja, na nova aliança, nós temos doutrinas. Isso significa, preste atenção, a antiga aliança está se casando com a nova aliança, porque a antiga aliança está apontando para o tempo chamado fim. Só que quando nós chegamos agora na nova aliança, todo o bojo doutrinário que nós temos vai inserir a igreja de ser uma igreja que Deus espera, uma igreja que Jesus quer buscar. Então isso vai se encontrar. Por isso eu não posso deixar de olhar para a antiga aliança e para a nova, porque agora elas vão se encontrar. Isso significa, nós estamos vendo profecias se cumprirem, mas nós estamos vendo também que agora, irmãos, todo o ensinamento que existe na nova aliança, se você pegar as cartas pastorais de Paulo e etc., nós vamos ver, irmãos, que Deus está ensinando a igreja para o tempo se findar. Então os profetas vieram profetizando cumprimentos proféticos dentro de tempos determinados. E quando nós entramos na era da igreja, o tempo em que a igreja foi fundada, nós vamos ver, irmãos, que desde a era da patrística, dos pais da igreja, desde o começo, nós vamos observar que a igreja está sendo inserida num lugar. Por quê, irmãos? Porque as profecias que eram parciais se tornarão plenas agora. E para que essas profecias se tornem plenas e se cumpram, nós vamos precisar entender que, irmãos, tudo que estamos recebendo na nova aliança é para nos edificar e nos construir por dentro.
O que foi falado aqui ontem, irmãos, sobre o lugar de fato que Moisés correu, é isso que nós precisamos entender, ser curados para suportarmos até chegar ao fim. As duas últimas mensagens que eu preguei em Uberlândia, uma foi sobre os resquícios da queda, e o outro foi justamente curados para suportar o fim. Irmãos, todas as pessoas que não estão habilitadas, que não estão curadas, que não saíram desse lugar, irmãos, que Moisés estava, não vão suportar até o fim. Por isso, irmãos, é muito bom a gente estar reunido, é muito bom a gente estar esses 9 dias aqui, é muito bom a gente estar junto, a gente estar orando, a gente ser corpo, estar como igreja. Só que só Deus sabe a sua crise, só Deus sabe a sua dor. E eu dizia em Uberlândia, irmãos, que às vezes o amar a Deus é menor do que a nossa dor que grita dentro da gente. Então eu vou dizer uma coisa para você, o que o Senhor está fazendo é apontando para o fim. Ezequiel, irmãos, dentro de uma profecia, talvez 570 anos antes de Cristo, ele disse: o fim vem. Só que eu quero te fazer entender o seguinte: como que nós estamos olhando todos esses profetas, todo o catalogado das profecias bíblicas, quando a gente olha toda a literatura do Antigo Testamento, a gente vai lendo, a gente vai estudando, e será se nós estamos nos preparando para ser essa pessoa do fim? A mensagem do fim, irmãos, está em todos os lugares, mas pessoas preparadas por fim tem poucas, e nós nos incluímos, estamos sendo preparados. Porque, irmãos, nós tivemos uma conferência de adolescentes em Uberlândia também, e no dia que aqueles meninos ministravam, no último dia, eu vendo eles ali ministrar, o Senhor falou algo para mim: chegou o tempo de vocês não pregarem mais, chegou o tempo que esses meninos já estão pregando no lugar de vocês, chegou o tempo agora de vocês viverem tudo que vocês aprenderam, chegou o tempo de vocês serem uma coluna forte de tudo que vocês aprenderam até aqui. Sabe o que Deus está me dizendo? Ei, cala a boca e vai viver tudo que você aprendeu até aqui, porque para pregar agora Deus está levantando uma próxima geração. O que nós precisamos como pais é sermos uma coluna forte, é os nossos filhos que agora estão pregando olharem para nós e ver a gente, irmãos, e nos ver como uma coluna de pé forte, como um atalaia, irmãos, como homens e mulheres de oração que pagam preço e que não apenas pregam. Por que nós estamos falando isso? Porque nós não podemos excluir a mensagem do fim. Nós não podemos excluir. Eu poderia olhar para Ezequiel aqui e falar: Ezequiel, há 570 anos antes de Cristo, passou os 70 anos de cativeiro. Não, Ezequiel está apontando para o fim, por isso ele disse: o fim vem. Ele está apontando, por quê? Porque se a gente fizer um paralelo, em primeiro lugar, os 4 seres viventes que aparecem no Apocalipse, também, irmãos, faz uma similaridade com os 4 evangelhos. Se eu pegar o livro que Ezequiel pegou e comeu, se você olhar para Apocalipse, João também comeu do livro. Se você pegar, irmãos, Apocalipse capítulo 20, o único lugar que fala sobre a guerra de Gog e Magog, aonde está? Em Ezequiel. E se você pegar, irmãos, o templo que eles estavam construindo, a geração de Zadok iria entrar para oferecer o sacerdócio. Deus está falando de um novo sacerdócio, que vai ser exercido justamente no novo templo, no fim. Se nós olharmos a cidade, e os rios que passavam na cidade, deixa eu dizer, Apocalipse também vai dizer sobre uma cidade que vai descer do céu, a nova Jerusalém. Por isso Ezequiel não está dizendo da Babilônia apenas, Ezequiel está dizendo: ei, eu já morri, eu já fui, mas igreja desse tempo, olhe para o fim. Olhamos o Ezequiel, já passou. Não, a profecia de Ezequiel não passou, ela é para agora. O único lugar que vai falar sobre o rei Gog
e a terra chamada Magog é um apontamento do anticristo e do governo que ele terá sobre a terra. Isso significa, então, Gog e Magog aponta para o anticristo e para a terra, aonde nós vemos isso na profecia de Ezequiel. Por quê, irmãos? Porque quando a gente pega o óculos e a gente começa agora a ler a escritura, pensando na mensagem do fim, em todos os lugares da Bíblia você vai ver o fim. O que Deus estava querendo fazer? Ele conhece o fim desde o princípio. Sabe o que Ele está nos fazendo entender? Tudo o que está acontecendo aqui só é um preparo para o fim. Por quê? Porque no tempo em que Adão caiu, abriu-se um curto espaço de tempo. Quando você vê os 7 dias da criação, é um paralelismo com os 7 milênios que vão acontecer, ou que já estão acontecendo. Quando eu olho para esse paralelismo dos 7 milênios, 7 dias da criação, eu vou dizer que no tempo da queda, quando Adão cai, Deus abriu um espaço de 6 dias, ou de 6 milênios, para se relacionar com o homem e resgatá-lo de volta, para entrar no 7º milênio, que seria de fato o reino milenar de Cristo, o tempo do descanso. E o que eu quero dizer para você, querido, se nós não olharmos com esta ótica, nós vamos passar anos, anos vão, anos vêm, nós vamos fazer as nossas, sabe, o jeito lá de pedir alguma coisa para Deus, mas nós não vamos compreender a mensagem que está apontando para o fim. Por isso a mensagem do fim, ela nos convida não apenas a entender o fim, porque a escatologia, ela não serve para responder nossas curiosidades, ela serve para despertar um senso de responsabilidade. E se a igreja não entender que ela precisa ter um senso de responsabilidade, nós, irmãos, não vamos nunca compreender a mensagem do fim, e muito menos esperar. Nós estamos vivendo, não é como se Jesus não fosse voltar, não apenas isso, mas como se o fim não existisse. Nós precisamos entender que o espaço de 6 dias, que são os 6 milênios, que Deus abriu no meio do tempo, após a queda de Adão, até Jesus vir restaurar todas as coisas, é justamente para resgatar o homem. Então, nós temos uma eternidade. Quando o homem cai, houve ali uma lacuna de tempo dentro da eternidade. Esse tempo de 6 dias, de 6 milênios, era justamente só para Deus pegar e vir restaurar o homem. Por isso que quando nós olhamos para Ezequiel, o número 4 estará em todos os lugares de Ezequiel. E nós vamos ver no final, Ezequiel 47, por que Deus tanto estava falando do número 4. Venha comigo, Ezequiel capítulo 8. O Senhor agora vai dar uma visão. Lembra, teve a primeira visão, era a visão dos 4 seres. Agora Deus vai dar uma outra visão para Ezequiel. E qual é esta visão? A visão do templo, as abominações. Ezequiel estava em Babilônia. Diz a Bíblia que Deus vai pegá-lo e transportá-lo em visão. E Ezequiel agora vai para dentro do templo de Jerusalém. E o Senhor vai estar com Ezequiel, tanto em Babilônia como em Jerusalém agora. Para quê? Para que Ezequiel conseguisse enxergar o que está inserido dentro do templo. E por quê que ele está falando que o fim vem? Primeira coisa que aconteceu, Ezequiel 8, versículo 3, diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus. Até onde? Até a porta do pátio de dentro, que olha para o norte, aonde está colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Primeira coisa, escuta, eram 4 animais. Deus vai dar mais uma visão para Ezequiel, transportá-lo para o templo de Jerusalém. E Deus vai mostrar novamente 4 pontos para Ezequiel. O primeiro ponto, a imagem dos ciúmes está no átrio.
Ezequiel está tendo a visão do templo, e o Senhor está transportando ele em visão, e passando um filme, para que ele pudesse ver tudo o que estava acontecendo no templo. E a primeira coisa que ele vê é a imagem dos ciúmes. O que era isso, pastor? A deusa Azera, ou Azerá, que era uma deusa cananeia da fertilidade. Ela estava inserida dentro do templo de Jerusalém. O povo havia sido levado cativo. Uma grande quantidade de pessoas estavam onde? Em Babilônia. Só que agora, irmãos, Deus transporta Ezequiel em visão. E Ezequiel está vendo dentro do templo agora, que está acontecendo a adoração a Azera, a deusa da fertilidade. Este é o primeiro ponto, a primeira visão que Deus leva a Ezequiel. Isso foi, irmãos, praticamente algum tempo depois que eles estavam cativos, mais ou menos 6 meses que eles estavam cativos. Porque agora, quando Deus estaciona com aquele povo dentro de Babilônia, o Senhor vai mostrar a Ezequiel: eu vou te mostrar agora o porquê que vocês chegaram até aqui, o porquê que vocês estão cativos. E o Senhor pega e transporta agora Ezequiel 6 meses depois, e ele começa a ter a visão, irmãos, de todo o templo e de tudo que estava acontecendo. Primeiro ponto que Deus mostrou, a imagem dos ciúmes, a deusa Azera. Segunda coisa que Deus mostrou, versículo 7: ele me levou para a porta do átrio, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta, e disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Zanias, filho de Safã, e que se acha no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo como na mão um incensário, e subiu o aroma como nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, eis que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Essa foi a segunda visão que Ezequiel teve. O primeiro, a imagem dos ciúmes. Depois, agora ele entra, e todo o templo está desenhado de serpente, de répteis, por toda a parede. E aqueles homens, 70 anciãos de Israel, estão diante daquelas pinturas e adorando aquelas pinturas. Terceira visão, versículo 14: levou-me na entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Escuta, as mulheres estavam dentro do templo, e elas choravam pelo deus babilônico Tamuz. Quarto, levou-me, versículo 16, para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e o seu rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Escuta, a visão, segunda visão que Deus dá, tem 4 pontos, 4 características. Nós não temos tempo para discorrer o que cada um dessas imagens seria ou significaria. Porém, o que Deus está mostrando, que existe um povo cativo, e eles estão cativos porque Deus vai levar Ezequiel para ver a profanação do templo. Ezequiel vai ver agora como ele deveria e qual intensidade ele profetizaria. Quando ele acaba de ver o tamanho da profanação do templo, Ezequiel agora está começando a entender como ele deveria profetizar. Só que, irmãos, olha o que acontece. Ezequiel capítulo 9. O que Deus vai fazer? Deus vai levantar, irmãos, 6 anjos. E agora esses anjos, eles vão percorrer por todo Jerusalém. E agora, irmãos, Deus vai pegar e vai fazer uma limpa dentro daqueles que ficaram. Um povo está cativo em Babilônia. Só que agora existe um povo que ficou. E agora o Senhor ia passar com 6 anjos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra Senaqueribe, o rei da Síria? Um anjo matou quantos? 185 mil homens. Você está vendo agora 6
sendo liberados para passarem justamente em Jerusalém. Escute, pode ser pesado, mas entenda o que Deus quer falar conosco. A profanação do templo estava terrível. Deus agora vai enviar um anjo, e esses anjos passariam, irmãos, iriam matar anciãos, crianças, mulheres, homens. Haveria uma grande devastação, morte sobre Jerusalém. Para que isso, pastor? Porque agora o povo, irmãos, que ficou, eles deveriam estar ali orando, clamando pelos cativos de Babilônia. Só que agora onde eles estão, irmãos? Como aqueles 70 anciãos, como aqueles 25 no templo adorando o Deus Sol. Então existe agora uma grande prostituição espiritual acontecendo. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Isso aqui justamente é a configuração do mundo que estamos vivendo. A prostituição espiritual é gigantesca. E nós estamos olhando, irmãos, o tempo está correndo. O apontamento para o fim cada vez fica mais claro. E quando nós olhamos, irmãos, a nossa volta, a prostituição está cada vez maior, aumenta. E que o Senhor está dizendo para mim e para você, querido, que precisa haver uma restauração, um conserto. Só que antes disso, Deus vai passar esses anjos. 6 vão passar em Jerusalém. Que agora, irmãos, eles vão derrubar tanto o homem como criança, família, mulher, tudo que via pela frente. Porque tamanha era a prostituição espiritual de Israel. Logo após isso, e nós vamos observar que Ezequiel, ele está tendo noção de onde ele entrou e do que Deus o chamou para fazer. O que ele deveria agora fazer. Por quê? Porque ele está vendo da intensidade da prostituição que está acontecendo dentro do templo, dentro de Jerusalém. Ezequiel agora, irmãos, começa a ter a ótica mudada. Ele vai se levantar agora para profetizar. Deus vai prová-lo em várias instâncias. E agora caminhando, irmãos, passando para Ezequiel, capítulo 25 a 36. Lembrando que o paralelo que nós temos com o fim, quando esses anjos passaram para matar homens que eram fiéis, foram marcados na sua testa. Isso te lembra alguma coisa? Apocalipse capítulo 3 fala sobre a marca na testa dos impuros. Agora Ezequiel fala da marca dos puros. Eles seriam marcados nas suas testas, para que não morresse quando o anjo passasse. Havia um anjo medindo todas as coisas, para que aquela obra que os outros iriam fazer fosse medida. Só que quando nós chegamos agora em Ezequiel, do 25 ao 36, nos capítulos nós vamos ver a profecia contra Tiro, profecia contra Sidom, contra Amon, contra Edom, contra Egito, contra Babilônia, profecia contra Moabe. O que significava isso? Deus primeiro passou a revista na tropa. A igreja, assim como o apóstolo Pedro falou, a revista, o juízo começa pela igreja. E Deus passou primeiro no povo de Israel. Só que logo depois, Ezequiel 25 a 36, Deus agora está passando pelo mundo. E existem várias profecias que Ezequiel está profetizando contra o rei da Babilônia, contra os moabitas, contra os edomitas. Ele está passando e profetizando contra a terra. Ezequiel 37, o que acontece? Lembra do vale de ossos secos? Sempre olhamos a profecia do vale de ossos secos como se Deus estivesse levantando um exército. Fazemos talvez uma aplicação do texto. Só que a verdade é que o cumprimento de Ezequiel 37 foi quando aconteceu a diáspora. A perseguição veio sobre os judeus e houve a dispersão. Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. A promessa de juntar os ossos era a promessa de Deus juntar Israel na Terra Santa novamente. Então vai acontecer um movimento sionista, e o movimento sionista ia trazer os israelitas tudo de volta para dentro de Jerusalém. E isso já aconteceu quando eles começaram a voltar para restituir, irmãos, Israel. Só que logo depois da profecia do vale de ossos secos, Ezequiel 37, nós entramos em Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39 vai falar sobre Gog e Magog. O simbolismo, um apontamento profético, uma tipologia justamente do anticristo do seu reinado. É aqui que Gog vai se levantar e vai invadir Israel.
Quando nós pegamos Apocalipse 20 no paralelismo, nós vamos ver que o anticristo, eles vão arregimentar um exército e vão marchar contra Jerusalém. E eles vão, a guerra do Armagedon se dará quando isso acontecer. Por isso existe um paralelo entre a profecia de Ezequiel e o tempo chamado fim. A profecia de Ezequiel e o fim de todas as coisas. Nós estamos caminhando em paralelo. Vai comigo para você entender o final. Ezequiel 40 agora, ao 43, o que Deus faz? Deus mostra uma restauração. Por quê? Porque se você pegar todos os profetas, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia julgar, Deus ia subjugá-los. Acontece sim, mas em toda profecia, o final dos livros, existe uma promessa de restauração. Então agora a partir de Ezequiel 38, do 40 ao 43, Deus está mostrando agora para Ezequiel, e Deus está dando uma planta de um templo no alto monte, em uma cidade. Assim como João começou o Apocalipse, comendo um livrinho, e terminou em uma cidade, que era a nova Jerusalém que descia do céu, assim também vai acontecer com a profecia de Ezequiel. Ele começou na dor, profetizando do lado do rio Quebar para os cativos em Babilônia. Mas a visão de restauração do fim, aonde ele está? Agora Deus está mostrando, irmãos, um templo em cima de um monte e uma cidade. Havia ali rios, peixes, flores, árvores. Isso significa, quando você olha para Apocalipse 21, você vai ver os rios, as folhas para a cura das nações. Tudo isso é um paralelismo. Por quê? Porque nós precisamos entender que eu não posso só olhar para Ezequiel, a profecia, e ver o contexto daquilo que Ezequiel apenas viveu. Tudo, irmãos, está apontando para o fim. E é isso que eu quero te fazer entender esta noite. Nós não podemos mais ser uma igreja do agora só. Uma igreja, irmãos, que só pensa agora. Porque o fim virá, o fim vem. E quando nós falamos que o fim vem, nós precisamos entender como será o desdobramento desse fim, como as coisas vão acontecer. É por isso que nós vemos na internet vários pastores e pessoas, eles ficam chutando. O tal Macron da França é o anticristo, o outro fala não, é o Papa, o outro fala, sabe por quê, irmão? Porque não estuda a Bíblia. Por isso que nós temos, irmãos, que discorrer dentro da profecia, todo o contexto, todo o arcabouço da antiga aliança. Você quer ver uma coisa? Se eu pegar Gênesis capítulo 6, é escatológico. Por quê? Porque está falando dos dias de Noé, e a Bíblia diz que como que Jesus virá? Como nos dias de Noé. Se eu pego, a Bíblia vai falar sobre os dias de Ló. Os dias de Noé terminaram em água, os dias de Ló terminarão em fogo. Isso significa que os últimos dias, os dias do Senhor, no seu retorno, será também como nos dias de Ló. Onde está isso? Gênesis. Você está entendendo? Olha para mim. Que Deus começou a escrever a história nossa, e Ele já sabia o fim. Só que nós olhamos a nossa história aqui na nossa contagem de anos. O parabéns para você, quantos anos nós temos, o presente que vamos ganhar. Mas essa não é a cronologia de Deus. Por quê? Porque tudo para Deus está apontando para o fim. Por isso, para sermos uma igreja relevante, precisamos entender o agora. Como foi pregado ontem, sair do lugar da crise. Por quê? Porque o fim vem. Só os livres poderão alcançar o fim. Ei, pessoas, irmãos, estão paradas na sua dor, na sua labuta, no seu, sabe, não suportarão o fim. E isso é para todos nós. Porque, querido, quando eu olho para as profecias, quando eu olho para a Escritura, deixa eu dizer uma coisa para você. Olhando para a Escritura, nós olhamos e pensamos que Deus, Ele permitiu um pecadinho, e o pecado causou tudo isso na terra. Aí Ele abriu 6 dias ou 6 milênios dentro da história para poder nos resgatar, vir no final nos resgatar. E a gente diz, a história é linda, é assim. Não, irmão, deixa eu dizer, o pecado nunca teve na agenda de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Irmãos, eu tenho ficado apavorado nos últimos dias.
Como a internet nos revela que a igreja não entende nada sobre o fim. Nós estamos atrás da picada, irmãos, dizendo que é a solução. Enquanto que Deus está dizendo: ei, conserta o altar, nossas vidas. Eu, você, todos nós, todos aqui erram, todos pecam. Todos nós, irmãos, saímos da graça. E o Senhor está nos dando medidas para que a gente vá nos aperfeiçoando. Para aquilo, irmãos, que te magoava, não magoa mais. Para aquela pessoa que você tinha que perdoar, não vai perdoar mais, porque não te ofende mais. Sabe, estamos para a corrida do fim. Saia de Midian. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Se tudo que você passou na sua vida ainda te dói, você não vai suportar o fim. Prepare a sua vida. Prepare a sua vida. Eu vou dizer, eu nunca vivi tanto pressão na pele de 2020 para agora. Sabe, irmãos, é a ofensa que nos faz subir ao nível de autoridade. E quantos de nós gostamos de ser ofendidos? Eu não gosto. Mas é ali que Deus nos faz crescer, nos faz subir. Escuta, estou indo quase para o fim. Sabe o que acontece? Depois de Deus mostrar aqueles animais, as rodas, Deus pegar Ezequiel, levar no templo e ter toda a visão da profanação, isso significa, muitas vezes a igreja está como Jerusalém. Se nós olharmos, irmãos, para a igreja no Brasil ou no mundo, nós vamos ver que nós não estamos muito longe disso. E Ezequiel está vendo, tendo a visão do templo agora, e aquilo ali era a casa do Senhor. Mas a imagem dos ciúmes estava na porta. 25 homens de costa para Deus e apontando para o oriente, onde o sol nascia, adorando o Deus Sol dentro do templo. As mulheres que deveriam estar com seus filhos e maridos estão chorando por Tamuz, um deus babilônico. E Deus está dizendo: ei, Ezequiel, olha para isso aí. Mas muitas vezes é a configuração da igreja de Jerusalém, nossa. E Deus está dizendo: o fim vem. Não viva como se ele não viesse, o fim vem. E nós vamos vivendo como se ele não fosse chegar. Ezequiel 40 ao 43, existe uma restauração, uma promessa. Deus agora vai mostrar para Ezequiel em cima de um monte, um templo. Deus daria agora uma nova ordem. Escute, preste bem atenção. Deus daria uma nova ordem para o ofício sacerdotal desse templo. Sabe por quê? Porque quando a gente discorre um pouquinho mais para frente, em Ezequiel 44, a Bíblia vai falar sobre os filhos de Zadok. Isso significa, aquele sacerdócio levítico, que vinha da linhagem lá de Eli, seria quebrada, seria cortada. Agora, após o cativeiro da Babilônia, 70 anos depois, que Deus iria restaurar todas as coisas e colocar aquele templo no cume do monte, e falar para voltar. Por quê? Porque durante 70 anos do cativeiro, eles estavam sem sacrifícios. Escute, eles deveriam estar exercendo sacerdócio e sacrifício aonde? Em Jerusalém. Mas eles estavam com Tamuz, com Deus Sol, com Asera, a imagem dos ciúmes, e eles não tinham tempo de sacrificar para Deus. Só que 70 anos iria se passar, e em 70 anos havia uma promessa de restauração. E Deus está dizendo que agora um templo estaria no cume de um monte em uma cidade. E ali, irmãos, a glória do Senhor viria. E depois de 70 anos, eles teriam que pegar a lei de Moshe, a lei de Moisés, e recomeçar todo o sacrifício. O ofício sacerdotal voltaria a funcionar. Só que agora, no Ezequiel 44, estamos indo para o final dos capítulos. Em Ezequiel 44, Deus está dizendo que aquela linhagem levítica que pecaram,
eles não exerceriam sacerdócio no novo templo. Ezequiel está tendo a visão já do templo. Deus iria entregar para eles. Essa seria, eles sairiam do cativeiro e teriam que agora habilitar o serviço sacerdotal novamente. Só que Deus está falando para eles: os homens que pecaram, os levitas que se desviaram, não farão parte da nova configuração. E agora, Ezequiel 44, ele está suscitando quem? Os filhos de Zadok. Então preste bem atenção. Quem são os filhos de Zadok? É a configuração do sacerdócio dentro do fim. Dentro, irmãos, do descanso, do milênio, do sétimo milênio, haverá homens impecáveis como Zadok, e eles vão exercer o sacerdócio dentro do milênio. Isso significa, Deus está discorrendo em toda a profecia, desde o começo, Jesus, os 4 evangelhos, até chegar o milênio. Por quê? Porque os filhos de Zadok seriam um sacerdócio, uma casa firme, um sacerdócio fiel. Não foi assim que ele falou? Está lá em Ezequiel 44. Que ofereceria um sacerdócio perfeito. Que naquele tempo eles conseguiriam responder aos anseios para aquele momento. Então esse sacerdócio de Zadok somos nós, é o apontamento dos glorificados dentro do milênio, que vão exercer sacerdócio no milênio. Isso significa, Deus está mostrando que a profecia de Ezequiel, ela é algo literal e parcial. Mas, quando Jesus veio, não tinha mais templo para ser erguido. Nós somos o templo. Pedro fala que nós somos a casa espiritual. Isso significa uma transição de um templo literal para nós. Escute, sabe o que a profecia está dizendo? Que precisa voltar o serviço sacerdotal dentro das casas, eu e você. Sabe o que a profecia está dizendo? O fim vem, e o ofício sacerdotal aqui precisa voltar a funcionar. Esses são os filhos de Zadok. Por isso tudo Deus vai mostrando. Por quê? Porque depois dos filhos de Zadok, Deus mostraria de fato agora uma cidade e o templo, que aponta em Apocalipse para a Nova Jerusalém. Só que, irmãos, preste atenção numa coisa, eu quero terminar com você. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. O que é Ezequiel 47? Isso para mim denota algo mais tremendo que nós temos dentro da profecia. Lembra que nós começamos Ezequiel discorrendo dos 4 animais. Os 4 animais apontavam para as 4 faces de Jesus dentro dos 4 evangelhos. Escuta, Ezequiel começou tendo a visão do Cristo, a visão de como Cristo se manifestaria. Por isso, para o evangelho de Mateus, ele foi o filho do homem. Para o evangelho de Marcos, ele foi o leão da tribo de Judá. Para o evangelho de Lucas, ele foi o boi, o serviço, se entregou para morrer por muitos. Mas na visão de João, ele foi a águia. Sabe o que Deus está dizendo? Ezequiel, eu estou começando a mostrar para você agora que um há de vir, e nessas 4 facetas ele vai se revelar para a humanidade. Vamos lá? Vamos para o fim agora? Como nós podemos terminar isso aqui, pastor? O seguinte, lembra que eu falei? Em todo discorrer de Deus, não havia o que? O pecado. Então Deus não disse, homem, vai lá, peca um pouquinho para a história ficar melhor. Não, o pecado não existia na agenda de Deus. O homem decide pecar. Então a eternidade agora se abre numa lacuna de espaço. E essa lacuna de espaço agora é os 6 ou os 7 dias, que o 7º era o descanso milênio, eram os 7 dias que Deus daria para resgatar o homem de volta. Então, para nós entendermos,
fica a eternidade passada e a eternidade futura. Por quê? Porque no meio das eternidades abriu-se um espaço de tempo chamado a era do pecado, a queda. E agora, neste tempo de queda, só tinha uma forma de Deus se revelar ao homem e resgatar o homem, através de Jesus. Então por que Deus começa a profecia de Ezequiel mostrando justamente os 4 animais? Deus está começando com Ezequiel dizendo: ó, a grande Babilônia vai se levantar, você está no meio dela, reinos vão se levantar. A estátua de Daniel, os 4 grandes impérios terríveis irão se levantar. O Império Romano, dentro da estátua de Daniel, ou dentro dos animais, os 4 animais de Daniel, o Império Romano era o grande, espantoso, terrível monstro. Isso significa, era um império terrível. Então Deus está dizendo: Ezequiel, você está pregando no meio dos cativos de Babilônia. Eles vão embriagar as nações. Eles são o que? A mãe das todas as prostituições que há sobre a terra. Mas eu estou mostrando para você na face de 4. E esse vai ser suficiente para desintoxicar o mundo de toda a mente da Babilônia. Você está entendendo? Escute. Ezequiel tem um cumprimento parcial no seu tempo, mas um cumprimento pleno em Cristo e a partir de Cristo. Por isso a igreja precisa ser essa, que começa, que é a partir do Cristo, que tudo que temos, que tudo que somos, vem a partir do Cristo. Temos as nossas dores, mazelas, dificuldades, limitações, mas precisamos caminhar a carreira que nos foi proposta. Se eu perguntar aqui, alguém tem problema? Todos. Mas precisamos trilhar a carreira que nos está proposta. Ezequiel, ei, estou em Babilônia. Sim, a mentalidade que há de embriagar as nações. Sim. Então eu vou te mostrar quem vai desintoxicar o mundo da Babilônia. Ele vê os 4 animais, apontando para os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos, discorrendo, eles falam da vida de quem? De Cristo. Só que não obstante, preste bem atenção para a gente terminar. Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por trás, até a porta exterior, que olhei para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. O que significa isso? 3. Olha o fechamento de Ezequiel 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. 3. Comecei de novo aqui. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quem já ouviu essa passagem aqui? Amém? Ele tinha um cordel de medir. Quanto que ele mediu? 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, e elas davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e agora as águas estavam dando nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000, as águas estavam dando nos lombos. Mediu outros 1000. Quantos 1000? Tem alguém comigo aqui? Mediu mais 1000. Quarto ou 4000. Ou 4 de novo. E o que aconteceu? Era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Escute, olha para mim, vou acabar.
Ezequiel começa vendo os 4 animais que apontam para as 4 características do Cristo dentro dos 4 evangelhos, relatando sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição e etc. Então Ezequiel está começando. A Babilônia embriagava as nações, trazendo o vinho da prostituição. E Deus está mostrando a Ezequiel, aquele ali, as 4 faces, aquele que há de se revelar, ele tem o poder de neutralizar e desintoxicar os homens da embriagação de Babilônia. Então ele está vendo os 4, só que no final agora, Ezequiel 47, ele volta a falar sobre 4, escuta. Pastor, um homem está aqui, ele vai dizer o que? Para que o homem pudesse entrar, ou o côvado ia subir. Então vai ter o primeiro côvado. Ele entrou e caminhou, não é assim? Estava dando agora nos tornozelos. E aí ele andou mais 1000 côvados e subiu até os joelhos. Depois até os lombos. Depois ele tinha que atravessar a nado. Sabe o que eu quero dizer para você? O que são os 4.000 côvados? São os 4.000 anos de existência do homem, aonde são 4 milênios até a chegada do Cristo, que era a revelação de Ezequiel capítulo 1, na visão dos 4 animais. Sabe o que o Senhor está dizendo para a sua igreja? O fim vem, e tudo que precisamos parte do Cristo. Tudo que precisamos, o cumprimento das 70 semanas está no Cristo. Ele há de aparecer, um ungido há de ser erguido. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer sobre a dispensação dos tempos. Isso significa, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Tudo está apontando para onde? Para o Cristo. E da mesma forma, a profecia de Ezequiel não é só para os cativos de Babilônia. A profecia de Ezequiel é para mim e para você. Por isso nós precisamos entender que as profecias bíblicas estão relacionadas ao nosso tempo também. Existe um cumprimento parcial, mas existe um cumprimento pleno e total. Então o que Deus estava querendo dizer? Deus começa Ezequiel capítulo 1, mostrando o Cristo nas suas 4 fases, ou 4 facetas do Cristo, que há de se revelar nos 4 evangelhos. Só que depois, o que vai acontecer? Deus vai terminar capítulo 47, porque o 48 ele já está falando sobre a cidade. Ele já está falando sobre o templo, sobre tudo está restaurado, que aponta para o 8º dia, a eternidade. Só que agora, Deus está mostrando para Ezequiel côvados que o homem precisava entrar. E o que isso significa? Para mim e para você. A nossa geração, ou a geração de homens que nos antecederam, desde a criação do homem, eles andaram 1000 côvados. E eles conseguiram ter uma compreensão da Escritura. Eles conseguiram, irmãos, ter uma compreensão da profecia. Só que aí eles tiveram que andar mais 1000 côvados. E quanto mais côvado eles vão andando, mais revelação eles vão tendo. Então agora, escuta, 1000 côvados. Antes que Cristo viesse, antes que Cristo aparecesse, Deus fez com o homem 5 alianças eternas. Aliança em Adão, aliança em Noé, aliança em Abraão, aliança em Moisés e aliança em Davi. A última aliança, que era a aliança eterna, a aliança davídica, falava sobre um reino e um povo. Aponta para o Cristo, que vai vir reinar num povo e vai ter um trono. Então essas 5 alianças das 7 configuram até a vinda de Cristo. E o que isso significa para mim e para você? Eles estão entrando 1000 côvados. Se você olhar os nossos antepassados, os homens que viveram na antiguidade, eles tinham uma revelação do Deus Todo-Poderoso. Só que gerações que foram dentro dessas alianças, Adão teve uma revelação, só que Noé já tinha outra. Então dentro das alianças eternas, quanto mais se passava, mais revelação se tinha. Isso significa, eles tinham que andar mais 1000 côvados. E esses côvados, 4 côvados, vão configurar 4 milênios. Vão configurar 4 partes da história. Por quê? Porque na 4ª parte, é no 4º milênio, que Jesus se manifesta. De Adão até Abraão,
tem mais ou menos 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais quase 2000 anos. Dão 4. Então os 4 côvados apontavam para 4 tempos da história. Isso significa que quando o Senhor está mostrando para Ezequiel, que começa uma visão mostrando o Cristo, mas vai terminar o livro depois de Gog e Magog, depois da profanação do templo, depois de tudo, havia ainda uma promessa também de restauração. Deus estava dizendo que a cada côvado que o homem entra é um nível de revelação. E na história, Deus foi se revelando ao homem até que chegasse em 4.000 côvados, que é justamente no 4º milênio, foi quando Jesus encarnou e se manifestou. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. A revelação de Adão talvez estava nos artelhos ou nos tornozelos. A revelação talvez de Abraão subia um pouco mais. Isso significa os 4.000 côvados de profundidade. Fala de profundidade e intensidade que Deus ia se revelar no decorrer da história. O que isso aponta para mim e para você? Que quando chega no 4.000 côvados, que é o 4º milênio, que é quando Jesus se manifesta, não tem mais como atravessar, a não ser se for por nado. Você está entendendo? Porque Deus está nos imergindo em revelação, Deus está nos imergindo em sabedoria, Deus está nos imergindo em conhecimento. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que 4.000 côvados configura o 4º milênio, e não tem mais para onde nós darmos uma desculpa, porque na vinda do Cristo, no cumprimento de todas as profecias que apontavam para Ele, para a sua vinda, Ele veio, Ele encarnou, e nessa encarnação, como disse Paulo aos Coríntios, aquilo que é em parte, quando aquilo que é perfeito se manifestar, será aniquilado. Isso significa, o perfeito se manifestou. O nível de intensidade de revelação que Deus veio trazendo para nós é gigantesca. Então essa carga de revelação, ela só nos dará o seguinte: nós ainda temos uma caminhada pela frente. Escuta, depois dos 4.000 côvados, Ele sobe ao assunto aos céus. E agora Ele está passando o quê? 2.000 anos aonde? No céu. Se Ele está passando 2.000 anos no céu, então 4 mais 2 dá 6. 4 milênios mais 2 milênios, 6º milênio. Nós estamos a ponto de chegar no 7. E o que nós estamos vivendo? Estamos a ponto de virar o 7. E o 7 é o descanso. Por isso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor falou que andaria 1.000 côvados, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, 4.000. E no 4.000 não daria mais para nadar. Teria que passar a nado, não daria mais para controlar. Ele estava falando que o nível de revelação que nos alcançaria seria tão grande, para que nós pudéssemos suportar mais esses 2.000 anos pela frente. Mais 2 milênios. Que é os 2 milênios que Ele estará no céu. Depois, Yeshua retornará. Querido, eu quero ir para o final dizendo para você. Ele começa a profecia de Ezequiel apontando para os 4 animais. Ele está indo terminando apontando para os 4.000 côvados a vinda do Cristo. E ele termina Ezequiel agora 48 dizendo sobre o templo e a cidade. Que cidade é essa? Aponta justamente para o dia 8º, a eternidade. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Não é possível que a gente vai ver toda a configuração que estamos olhando do mundo hoje. Tudo, irmãos, está acontecendo. E nós vamos permanecer da mesma forma, do mesmo jeito. O que o Senhor está apontando para mim e para você? Que esses 4.000 côvados já aconteceu. Isso significa, Jesus já veio, porque Ele veio no 4º milênio. E Ele vindo, nós agora não estamos mais atravessando em passos,
nós estamos já nadando no nível que nós alcançamos, na intensidade que a revelação nos alcançou. Por isso que o sacerdote, o sumo sacerdote, as duas pedras que ele tinha no peitoral, Urim e Tumim, um apontava, irmão, justamente para a revelação, para a luz, e o outro apontava para a retidão. Todo mundo que tem revelação tem retidão. Todo mundo que tem revelação caminha em obediência. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. A profecia de Ezequiel, contextualizada para os nossos dias, aplicando-se até o fim, está dizendo que nós precisamos nos preparar, porque o fim vem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Termino dizendo algo para você. As pessoas estão dizendo que a graça que estamos vivendo, essa hipergraça, é uma graça banalizada. Só que, preste bem atenção, a grande tribulação, os 7 anos, a última semana de Daniel, ela tem, querido, o seu fim na sexta dispensação. E essa dispensação é a de Cristo. Isso significa, a dispensação que Jesus manifestou-se foi a dispensação da graça. Então a grande tribulação faz parte da tribulação, faz parte da dispensação da graça. Isso significa, na graça haverá uma grande tribulação, porque quanto mais te dá, mais ele te cobra. Por isso, o findar da dispensação do Cristo, da graça, é a grande tribulação. Por quê? Porque quanto mais nos dá, mais responsabilidade teremos. Então toda dispensação, ela teve uma aprovação. Agora a dispensação da graça, que Cristo inaugurou, termina com a grande tribulação. Sabe o que Deus está dizendo para a gente, querido? Que quanto mais nos dá, mais no prumo devemos estar. Quanto mais Deus nos entrega, mais nós precisamos devolver a Ele. Sabe para onde o Senhor quer nos levar, querido? Para águas mais profundas. E essas águas mais profundas denota para nós um nível de revelação que vai nos deslocar de um lugar medíocre, mediano, para um lugar de conhecer de fato ao Senhor. Querido, nós precisamos entender que se nós permanecermos em Midian, no mesmo lugar que estamos, ofendidos, com dor, feridos, não suportaremos a pressão do fim. Por isso ele começa com Ezequiel revelando o Cristo nas suas 4 faces. E ele termina revelando Cristo dizendo: ei Ezequiel, quando Cristo veio, o homem não tinha mais como passar andando. O homem não tinha mais controle, porque agora ele começou a navegar no oceano do Espírito. Esta é a revelação do Cristo para mim e para você. Sabe, querido, o que temos mudado, o que temos sido atingidos pela revelação, o que temos conseguido vencer pela revelação do Cristo em nós. Isso aqui, a profecia de Ezequiel, o fim vindo, só aponta para a obra de Cristo em corrida para a finalização de tudo. Essa é a profecia contextualizada de Ezequiel, e não apenas só em cativo em Babilônia. É a corrida do Cristo até o findar de todas as coisas. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu queria orar com você. Quando falamos desse tempo, quando falamos do fim, existem muitas curiosidades que nós despertamos em nós. Só que precisamos despertar de maior interesse. É o quanto nós estamos nos preparando para esse tempo, querido. O quanto nós temos sido preparados. Uma das últimas mensagens em Uberlândia que eu preguei, eu falei sobre as feridas que podem te levar à condenação. Pastor, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado nos condena, o pecado nos afasta.
Pessoas, irmãos, que vivem num tão alto nível de ferida, podem entrar, irmãos, para um mundo de pecado. E por mais que eles amassem a Cristo, muitas pessoas que estão no lugar da dor, elas vão ver que amar a Cristo não é suficiente. É isso mesmo. E você vai dizer: mas eu amava tanto Jesus, mas parece que aquele amor não foi suficiente, porque a sua dor gritou mais alto. Eu falei sobre Ezequiel e poderia contextualizar vários profetas da antiga aliança, que estão apontando para o fim, que estão apontando para o Cristo, que estão apontando para a obra do Cristo. O que nós precisamos realçar aqui é a obra do Cristo. Queridos, de nada vai nos valer passarmos mais um tempo aqui sem entendermos a obra do Cristo. Ou de fato Ele nos tira de Midian, nos liberta da ferida, ou nos tira do lugar da dor, da ilusão, nos tira da vida do pecado, ou a obra de Cristo faz sentido. Por quê? Porque os 4.000 côvados revela o homem entrando, mas não só isso, Deus se revelando na história. Quanto mais o homem entrava, mais Deus se revelava. Então a revelação de Deus na história, ela vai aumentando. Então nós não precisamos de uma revelação para pregar, querido. Nós precisamos de uma revelação para viver. Se nós olharmos os eventos da escatologia, se nós olharmos esse tema tão fantástico da Bíblia, desperta em nós às vezes algumas curiosidades, mas isso não é suficiente para nos transformar. Ezequiel viu os 4 animais. Ezequiel viu a revelação do Cristo nas suas 4 faces. Ezequiel terminou olhando um homem entrando 4.000 côvados. Isso significa 4.000 anos de história e Deus se revelando ao homem desde o primeiro dia. Nós precisamos entender a obra do Cristo, querido. Essa obra do Cristo precisa de fato estar presente dentro de mim e de você. Não tem o porquê nós passarmos todos esses anos, tempos, se essa obra do Cristo não faz parte da nossa história, que Ele não consegue nos tocar. Eu quero declarar nesse ambiente em nome de Jesus. Alabastou que alamandará. Eu estou vendo a mão de Deus indo dentro de você e arrancando algo. Eu quero liberar nesse ambiente a obra do Cristo. Eu quero liberar nesse ambiente os 4 animais, as 4 faces do Cristo. Eu quero liberar nesse ambiente em nome de Jesus a obra do Cristo em nós. Os 4.000 côvados, não conseguimos mais passar. Precisamos nadar no oceano do Espírito. Precisamos nadar no oceano do Espírito. Nós liberamos nesse ambiente a obra do Cristo.